Eu fiquei responsável por 3 capítulos do livro The Handbook of Technology in Second Language Teaching and Learning. Então, vou falar um pouquinho sobre a Introduction, Defining the Field, assim como também Technologies, Tools and Learning Environment, da mesma forma que o CMC, Based Environment. Então, começando um pouquinho ali com a definição do campo, a gente pode perceber que ambas a forma e a escala do ensino de idiomas à distância, né, ele, mediado, claro, por tecnologia, né, ele tem se expandido de forma bastante acentuada nas 2 últimas décadas. Claro, ali com a inovação contínua, né, fornecendo acesso e a oportunidades de aprendizado de idiomas cada vez mais ricas, certo, para populações dispersas de aluno. Então, a gente tem o ensino de línguas à distância, né, se mostrando geograficamente difundido em todo o mundo. Isso como um meio bem estabelecido de estender o acesso e as oportunidades aos alunos de línguas em ambientes tanto públicos como privados. Além disso, a gente tem o ensino de línguas à distância, né, se mostrando evolutivo, em grande parte em resposta ao desenvolvimento na tecnologia. Isso desde os primeiros cursos impressos, até mesmo o rádio educacional, televisão aberta, passando pelo áudio, videocassetes e afins, certo? Saindo um pouco do campo, né, a gente tem também que no ensino de línguas à distância, enquanto os termos tecnologias, ferramentas e ambientes de aprendizado são frequentemente usados de forma bastante vaga, até mesmo de forma intercambiável ali, a tecnologia ela é usada principalmente como um termo genérico, abrangendo, por exemplo, as tecnologias digitais e até mesmo tecnologias móveis, né? Então a gente tem as tools, que seria mais específico e é frequentemente usado, né? Seria mais frequentemente usado para marcar uma distinção entre ferramentas síncronas e assíncronas também. Puxando mais um exemplo, a gente teria né, que tools serviria da mesma forma para se referir a dispositivos específicos, como a ferramenta de videoconferência e afins. Segundo Blake, né, em 2009, em sua revisão, né, na sua revisão de aplicações tecnológicas para o ensino à distância de segunda língua, né, ele traça avanços no campo. Então ele acaba concluindo que a profissão precisará repensar, no caso, ali as melhores práticas atuais do ensino e integrar principalmente os avanços, né, CAL, que são chamados, certo? Que são totalmente seriam integrados totalmente ali no currículo de idiomas, incluindo as opções de EAD que a gente tem hoje em dia. Assim como o CMC, certo? Que seria o advento da comunicação mediana por computador, tudo bem? Abrindo ali os domínios, certo, inteiramente novos do ensino de línguas à distância, né, liberando ali os alunos das limitações do currículo e materiais pré-determinados e introduzindo novas opções de aprendizagem através da discussão e participação em ambientes colaborativos. Então, é importante a gente ressaltar que pela primeira vez os alunos de línguas à distância, né, eles tinham sim a perspectiva de se tornarem agentes mais ativos em seu aprendizado. Eles poderiam ali levantar questões e principalmente participar de oportunidades de aprendizado colaborativo, né, mais abertas para complementar então o conteúdo do curso pré-determinado. Ainda segundo Blake, por exemplo, né, a gente teria a descrição do mesmo, que seria o CMC, que o CMC no caso ele seria a cola, vamos colocar assim, ele seria a cola essencial que manteria os alunos unidos na aprendizagem de línguas à distância, certo? Então, argumentando ali que não só os envolve, mas também permite que eles coloquem o uso de línguas que aprenderam durante a semana e contribui, claro, para manter a motivação do aluno. O CMC, ele também seria bastante importante no ensino de línguas à distância, não apenas como uma ferramenta de aprendizagem, mas como uma ponta de entrada para as comunidades linguísticas-alvo. De audiográficos e videográficos, a gente tem alguns fatores que eu achei bem interessantes, os pontos críticos que eu vou ressaltar agora. O ponto crítico bom é que, por exemplo, eu não sabia que o Skype e entre outras ferramentas de vídeo, eles foram inventados especificamente, inicialmente, para estudos, né? Para essa troca de aprendizado entre professores e alunos.
E isso é muito bom, porque até hoje em dia continua facilitando muito. A gente vê isso nas escolas, nas universidades, principalmente em períodos em que é necessário, como por exemplo, como foi agora na pandemia. E a gente vê que funciona muito bem, né? Mesmo que inicialmente, desde o começo, alguns estudantes se sintam mais pressionados e um pouco envergonhados de usar essas ferramentas tecnológicas, com o tempo eles vão se acostumando e eles vão se adaptando, assim como vários professores, e o ensino ele flui naturalmente. A parte negativa é que, infelizmente, muitos aplicativos eles mudam, né, o seu sistema, o que faz com que muitos professores eles demorem a se adaptar, os alunos demorem a se adaptar, pode haver uma confusão devido à configuração do sistema do aplicativo mudar, e pode ser até que escale para um nível em que, por exemplo, eu tenho um certo tipo de aparelho, um notebook, um celular, e o novo sistema ele não se adapte à nova atualização do Skype. Então, esse é o ponto negativo, né? Pode ser com que isso atrapalhe essa troca de informação entre professor e aluno dentro da ferramenta de videoconferência e audioconferência. E no segundo tópico, a gente tem os sistemas de ensino, né? Os sistemas de aprendizado. Esses sistemas de aprendizado se encaixam também dentro das redes sociais que são usadas, como Skype, Facebook e outros aplicativos de videoconferência. Esse tópico ele é bem citado, mas voltado para o aluno conquistar seu espaço dentro da plataforma. É visto que, apesar de ser uma tecnologia bem nova, os alunos se desempenham bem mais e eles têm uma troca bem boa. Exemplo disso é um aluno que ele é meio envergonhado de falar numa sala cheia, ele se sinta mais à vontade de falar no microfone numa ligação do Meet, por exemplo. Ou um professor, ele acabe usando de outras ferramentas dentro da sala do Meet ou usando tecnologias mesmo dentro da sala de aula para aprimorar e ajudar os alunos a compreenderem o conteúdo melhor e a tornar a aula mais interessante. Então, é um ponto muito bom nesse tópico específico de sistematização, né? É uma troca muito, muito eficaz dentro da sala de aula. Óbvio que todos os autores eles citam que existem poréns, né, que existem contras, mas que é algo que vem com o tempo facilitando bastante o aprendizado dos alunos dentro de sala de aula. E o último tópico é teleconferência. Eu dei uma anotadinha aqui, mas o importante são os tópicos. A teleconferência foi a parte que mais me interessou, porque ela fala especificamente de como é interessante, principalmente dentro da área em que você aprende o segundo idioma, como é bom você ter essa facilidade de falar, por exemplo, com uma pessoa que fala o idioma nativo. Por exemplo, eu estou aprendendo a falar espanhol e eu consigo ter contato com um falante nativo da língua, e isso vai me ajudar muito a me aproximar mais da língua e da cultura, para que eu possa desenvolver essas habilidades melhor. Isso é bom para o professor e para o aluno, sendo usado da forma correta. Olá, hoje eu irei falar sobre ferramentas da Web 2.0, investigação sobre questões pedagógicas e task design, mais precisamente desenho de tarefas ou apenas design de tarefas. Bom, o primeiro ponto é sobre as ferramentas da Web 2.0. No texto foi mencionado sobre isso uma aplicação de um curso de chinês. Primeiro, o que é essa Web 2.0? Web 2.0 foi um termo popularmente conhecido nos anos 2004, onde a internet ela sofreu uma modificação, porque nela foi implementado alguns aplicativos, alguns sites. No caso aqui foram os blogs e os wikis.
O Wix, para quem não sabe, é um site colaborativo. Um exemplo claro de um wiki é o site Wikipedia, né, que nele é colaborativo, dá para você colocar hipertextos, várias pessoas dá para editar, né, junto com você. Então é um exemplo de wiki. E no texto ele fala sobre a aplicação de estudos, né, relacionados a blogs, sites, para aprendizado de uma língua à distância. Então, foi aplicado diversas tarefas utilizando blogs, utilizando sites, e isso me chamou bastante atenção por conta de que os blogs, por serem colaborativos, eles possibilitam, né, que as pessoas elas possam compartilhar não só o que elas sabem, mas também compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que elas estão aprendendo ali, colocando em prática o que elas já sabem, elas também estão colaborando com outras pessoas. Então, a aplicação de tarefas de ensino à distância por meio de blogs, por meio de sites, que aqui no caso foram os blogs e os links, realmente é algo bem interessante, né, a se levar em consideração. A interface do blog é algo a ser analisado. É interessante ressaltar também que o professor ele tem que ter conhecimento sobre essas ferramentas, né? Porque sem esse conhecimento, esse protagonismo do professor, fica complicado para trabalhar essas funcionalidades, essas tecnologias. Então, primeiramente, o professor ele tem que sair daquele ensino mais tradicional e expandir, né, o seu conhecimento e adequar os seus métodos de ensino a essas novas ferramentas tecnológicas. Então, essa é a minha perspectiva com relação a esse tópico, né, que foi as ferramentas da Web 2.0. Com relação às investigações, né, de questões pedagógicas, é interessante ressaltar que antes mesmo de qualquer tarefa, é importantíssimo que seja feito um estudo sobre o site, sobre o blog. É importantíssimo que o professor ele tenha conhecimento sobre aquela ferramenta. É importante que o professor ele saiba a realidade que se encontra o seu aluno. É importante também levar em consideração que nem sempre vai funcionar com todas as turmas, né? Então, tem que ter essa investigação pedagógica. Essa investigação pedagógica ela se faz necessária e essencial, por conta que os alunos eles vivem diferentes realidades. Então, tem que ter todo um estudo e às vezes não dá muito certo com uma turma, mas não significa que não possa trabalhar essas ferramentas tecnológicas com outra turma. Então, podemos desenvolver essas técnicas também dentro de outros contextos. Então, se não deu certo com uma turma A, pode dar certo com uma turma B, porque os meios tecnológicos, eles estão aí, eles fazem parte da evolução e são essenciais. Eu acho que a gente tem que acompanhar a tecnologia e a educação e o ensino à distância. Ele deve acompanhar também. O ensino de línguas não é algo simples, então encontrar novos métodos, encontrar novas ferramentas que adequem isso à nossa realidade é realmente algo a ser pensado, a ser discutido e a ser aplicado. Os métodos tradicionais eles devem ser revisados e procurarmos sempre adequar os melhores métodos possíveis à realidade que nos cerca, né? Temos também a questão do task design. O task design, o design ele pode refletir sobre o controle e a autonomia do aluno. Ou seja, é necessário planejar a interação do curso e o acesso do material, escolher as atividades e também prestar atenção no que vai utilizar e até mesmo se envolver com o curso, né, do projeto. Então, é necessário o professor ele ter esse conhecimento, é necessário o professor ter esse protagonismo, não só o aluno ter esse protagonismo utilizando os meios tecnológicos, mas o professor também se envolver, o professor sair daquele ensino tradicional e realmente procurar entender aquele ensino tecnológico. O ensino à distância, ele pode sim funcionar, ele pode sim dar muito certo, mas é necessário, né, que o professor ele faça esse desenho de tarefas, é necessário que o professor tenha essa atenção, né? O aluno também tem que ter
essa atenção, porque muitas vezes acaba tendo alguns problemas com relação à concentração, com relação à organização, até mesmo ao desenvolvimento de tarefas, né? Porque os alunos, por ser um ambiente virtual, às vezes eles acabam deixando um pouco de lado. Então é essencial que os alunos e os professores eles revisem suas práticas. Bom, eu cobri 4 capítulos. O primeiro foi o Assessment of Learning, que ele vai tratar sobre qual é a real eficácia do ensino à distância e como que os estudantes reagem a esse ensino à distância, principalmente em comparação com o ensino presencial. E também vai tratar de quais as ferramentas, né, que podem ajudar e nesse ensino à distância, como que os alunos vão se sentir afetados mesmo com esse ensino e como que eles aprendem por meio desse ensino à distância. Ele vai falar qual a real eficácia, né, dessas ferramentas que são oferecidas pelo ensino à distância e a melhor forma, né, de tratar delas, se elas são realmente boas, né, o que é que funciona, o que é que não funciona. O Assessment of Learning vai tratar um pouco disso. Já o segundo capítulo foi o Teacher Expertise, que ele vai falar qual as necessidades, né, e tipo de formação os professores têm que ter para estar podendo dar aula online, né? Porque a gente sabe que não é qualquer tipo de formação. A gente sabe que o meio de ensino online ele exige um pouco a mais. Então vai falar o tipo de expertise que os professores têm que ter para trabalhar mesmo, né, nesse meio online. O Teacher Expertise ele vai falar disso, mostrar algumas pesquisas que tem na área, para a gente discutir esse tema da melhor forma. Já o terceiro capítulo é o Research Trajectories and a Future Agenda. E ele vai falar exatamente, né, que tipo de pesquisas estão sendo feitas nessa área do ensino à distância e o que a gente pode esperar para o futuro, né? Como que o ensino à distância vai se dar daqui para frente, né? As pesquisas que estão sendo feitas nesse sentido, né? Tanto para melhorar como para deixar mais acessível para todo mundo esse ensino à distância. Então também é um capítulo muito interessante. E o meu último capítulo é o Conclusion, que é o capítulo de conclusão do livro mesmo. E ele vai fechar realmente todos esses capítulos que vocês viram, todos os tópicos que a gente passou. Bom, de todos os capítulos, né, que eu cobri, o que eu posso destacar como o que mais me chamou a atenção, primeiramente, foi o embasamento teórico, né, o que é muito legal e muito interessante desse livro, é que em cada capítulo a gente vê o autor expondo as pesquisas que estão sendo feitas na área, né, as pesquisas envolvendo a temática, e isso é imprescindível para a gente poder saber exatamente o que é que tá acontecendo naquela área, porque só falar não adianta. Eu acho muito importante a gente saber o que está sendo feito no meio da pesquisa, né, nessas áreas. E o embasamento teórico, a gente sabe, né, a gente que está no meio acadêmico, sabe que o embasamento teórico realmente é uma das coisas que mais importam quando a gente vai escrever um texto. Então, é muito interessante até do ponto de vista argumentativo, como que o autor está sempre trazendo. Cada capítulo a gente vê o autor expondo as pesquisas que estão sendo feitas na área, né? As pesquisas envolvendo a temática, e isso é imprescindível para a gente poder saber exatamente como o autor está sempre trazendo essas pesquisas, né, que são relativas com a área. E outra coisa também, porque isso é muito importante, que vai trazendo o leitor leigo para dentro da temática, para dentro do texto. A gente que não está muito inserido nessa área, que não entende realmente do que o autor está tratando, quando a gente vai compreendendo por meio das pesquisas e do embasamento teórico, o autor traz o leitor leigo, né, para dentro do assunto, deixa o leitor mais por dentro. E isso é um fator que é muito importante de se ter em todo livro, todo artigo, que a pesquisa tem que ser mostrada. Outro ponto que eu gostaria de destacar, que eu achei muito interessante, pelo menos dos capítulos que eu cobri, tá no capítulo Teacher Expertise, que ele vai falar exatamente da formação dos professores, né?
que a formação necessária que precisa se ter para dar aula online. E eu achei que foi um ponto muito interessante de tocar, porque na realidade a gente não vê tanto esses pontos sendo tocados, né, nessa área. E é interessante porque a formação original do professor, ela não cobre o ensino online, né, o ensino à distância. E isso é muito importante a gente tratar desse assunto agora, principalmente em tempos de pandemia, que a gente precisou tanto desse ensino online. Então, nós, como professores em formação, como docentes em formação, essa é uma temática necessária para a discussão, né? Para nós colocarmos em pauta, colocarmos em discussão, porque é uma necessidade muito grande mesmo, nós sabermos o que o nosso trabalho exige, o que o nosso trabalho espera de nós. E a gente sabe que essa parte do ensino online é um grande desafio para muitos professores, né? Foi um grande desafio. Então, tratar desse assunto, principalmente agora, é imprescindível. Então, eu gosto muito desse capítulo, o Teacher Expertise, e como ele traz mesmo essa questão da formação do que o professor tem que ter para estar pronto, né, pro ensino online, pro ensino à distância. Então, muito interessante. Gostei muito dessa parte. E, no geral, os capítulos, no geral, são muito bons, são muito pertinentes. O texto, no geral, é excelente.